Bora falar agora sobre o Flamengo, que está tentando a contratação de David Washington, centroavante de só 19 anos de idade, revelado no Santos, vendido ao Chelsea na temporada passada. Duas excelentes notícias no Flamengo, e Mengão ganha concorrência por David Washington. Sobre a minha opinião diante dessa postura lamentável do Flamengo contra o Corinthians, em nenhum momento o Flamengo mereceu vencer a partida. Foi um jogo bem ruim, para ser sincero, mas o Corinthians levou a melhor porque teve mais vontade e aproveitou a zona que estava o setor defensivo do Flamengo. Dito isso, após o jogo, eis que aparece o preparador físico do Flamengo para explicar as lesões musculares ao lado do técnico Tite. E tem também o assunto David Washington, atacante do Chelsea, pode pintar no Flamengo. 3 contratações para o time profissional. Foram 43 jogadores contratados. E o Flamengo gastou, em todo esse tempo, 1 bilhão 145 milhões 697 mil reais. E aí eu começo o vídeo com uma pergunta: como que você avalia o departamento de futebol do Flamengo com as contratações feitas desde 2019? Como diz aqui esse levantamento feito pelo Roberto Malenço no Globoesporte.com, 43 contratações foram feitas para o time profissional. 1 bilhão 145 milhões 697 mil reais. Como é que você avalia todas as contratações? Como é que você avalia o departamento de futebol do Flamengo, que assumiu a gestão em 2019 e vai entregar a gestão agora em dezembro de 2024, após 6 anos à frente do futebol do Flamengo? Comenta, quero saber a sua opinião. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar de uma excelente notícia, que Gonçalo Plata hoje teve o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Aí muita gente estava me perguntando na rede social assim: Flazoeiro, ele já pode jogar contra o Bahia no dia 12? Gente, não pode. Ele só vai poder jogar contra o Vasco no dia 15. Ele que tem a sua apresentação marcada para a próxima segunda-feira, dia 9, que inclusive é meu aniversário. A apresentação dele está marcada no Ninho do Urubu para o dia 9, e ele só vai poder jogar contra o Vasco no domingo, dia 15, partida que está marcada para o Maracanã. Jogo importante, o Flamengo precisa ganhar do Vasco para poder voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O momento do Flamengo no Brasileirão não é dos melhores e o Flamengo precisa urgente aí dessa vitória, precisa urgente vencer esse jogo. Por falar em excelente notícia e falar nesse jogo do Vasco, deixa eu falar sobre o Arrascaeta, porque o departamento médico do Flamengo trabalha com todas as forças para que o Arrascaeta esteja de volta já no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil no dia 12. Arrascaeta que se lesionou no início do jogo contra o Botafogo, no Engenhão, né, naquele fatídico 4-1 que a gente tomou aí do Botafogo com 4, 5 minutos de jogo mais ou menos. O Arrascaeta, ele sentiu e se lesionou. O departamento médico do Flamengo está correndo contra o tempo para que o Arrascaeta ele consiga estar em condições, ele consiga jogar já contra o Bahia no dia 14. Corre também contra o tempo para ver se consegue recuperar o Gabigol e também se consegue recuperar o De La Cruz. Ontem, Fábio Marcejan, que é o preparador físico do Flamengo, ele falou que o De La Cruz teve uma lesão até considerada pequena. A do Michael foi um pouco mais séria, um pouco mais importante, vai demandar um pouco mais de atenção. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar essas situações. O lado bom é que o Flamengo vai ter 3 dias aí para dar uma descansada, porque o time vinha numa batida realmente muito frenética. O Flamengo vai ter 12 dias, né, sem jogo. Jogou ontem, só vai jogar agora no dia 12, vai ter 11 dias sem jogo. Então aproveita esses 11 dias para treinar, para corrigir, para melhorar. Aproveita esses 11 dias para repor as energias também, que de verdade assim, o Flamengo teve uma sequência de jogos muito puxada, e agora em setembro vai ter outra sequência também muito puxada, porque vai
vai ter 6 jogos em 18 dias, né? Que vai ser até o dia 30 de setembro. Dentro desses 6 jogos, 2 jogos da Copa do Brasil importantes. Na verdade, um jogo da Copa do Brasil importante, 2 jogos da Libertadores importantes e 3 jogos do Campeonato Brasileiro importantíssimo. Então, importante o Flamengo vencer e ganhar e continuar lutando aí nas 3 competições, mas são jogos muito importantes. Por falar em Libertadores e Copa do Brasil, você que é de fora do Rio de Janeiro, quer vir para o Rio de Janeiro dia 19, assistir Flamengo e Peñarol pelas quartas de final da Libertadores da América? Flazoeiro, eu quero, mas eu não sei como é que faz para poder comprar ingresso, para poder comprar passagem de avião, hotel. A Urubus resolve tudo isso para você. A Urubus é a melhor agência de turismo porque atende só o torcedor rubro-negro. E aproveita que o Mengão tá nas quartas de final e fecha o teu pacote para você vir para o Rio de Janeiro. Eles vão ver a sua passagem, sua hospedagem, vão te buscar no aeroporto, vão te levar no hotel, vão te levar para os passeios e o mais importante, vão te auxiliar na sua compra de ingresso. Você tem que comprar o ingresso, eles vão te auxiliar. Você que é do Rio e quer ir para o Uruguai, Flazoeiro, eu sou do Rio, quero ir para o Uruguai, eu sou de São Paulo, eu sou de qualquer outro estado, quero ir para o Uruguai. Tem pacote da Urubus também para levar você para o Uruguai para assistir o jogo da volta. Como é que eu faço, Flazoeiro? Só chamar eles no zap 21 996 81 8119. 21 996 81 8119. Chama lá e fala que viu aqui no Flazoeiro. Bom, fala agora de mercado da bola porque hoje é o último dia da janela de transferência. E aí, gente, o que acontece é o seguinte: o Flamengo tem 2 situações para ser resolvida nas próximas horas. Primeira situação, a situação do garoto Matheus Gonçalves, que o Rio Ave de Portugal está interessado na contratação do jogador e ofereceu ao Flamengo, e o Flamengo aceitou a proposta de 5 milhões de euros por 50% do atleta. Porém, o jogador não aceitou a proposta. O jogador bateu o pé, inclusive, e disse que não aceitaria essa proposta de 5 milhões de euros para que ele pudesse ir jogar lá em Portugal. A outra situação é com o próprio Rio Ave, porque o Mengão ganhou uma concorrência na contratação do David Washington. O Rio Ave de Portugal está querendo contratar também o David Washington. O Chelsea, por incrível que pareça, prefere emprestar o David Washington ao Rio Ave de Portugal, enquanto o David Washington quer vir jogar no Flamengo. O David Washington prefere vir jogar no Flamengo. Lembrando, daqui a pouquinho a janela vai fechar. Nós estamos de plantão nesse dia para trazer para vocês todas as notícias e todas as informações nessas últimas horas de janela. Até agora, tem uma proposta do Rio Ave pelo Matheus Gonçalves na mesa do Flamengo, que o Flamengo tem pouco tempo. O Flamengo já aceitou, na verdade. O staff está tentando ali convencer o jogador e tem uma proposta do Flamengo na mesa do Chelsea pela contratação de David Washington, atacante de 19 anos, que pertencem ao time inglês. E aí tem essa concorrência do Rio Ave também pela contratação do David Washington. Vamos esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Fato é que a gente tem apenas algumas horas aí pela frente pela contratação desse garoto de 19 anos, revelado pela equipe do Santos, e um garoto muito bom de bola. E o Chelsea já decidiu que caso ele não for negociado, ele vai continuar atuando pela equipe sub-21 do Chelsea. Ponto. O Davi Luiz ontem foi, o pior jogador em campo, sem sombra de dúvidas. E aí, após o jogo, o preparador físico do Flamengo, enfim, apareceu. Lembrando que eu não vou ficar criticando preparação física, eu não tenho condições de fazer isso. Quando eu digo condições, é conhecimento para fazer isso. Eu só acho que o Flamengo deveria colocar alguém para explicar a situação, e colocou o Fábio, preparador físico do Flamengo. E eu vou trazer 2 declarações dele aqui. Na minha opinião, as mais importantes são declarações bem longas que ele deu nessa entrevista coletiva, falando muito sobre artigo científico, enfim. E aí, a primeira, no primeiro semestre eu disse que não tem como fugir porque o futebol está mais intenso, fugir das lesões.
Existem artigos científicos provando isso. Tem um que acompanhou 7 temporadas consecutivas na Inglaterra, na temporada 2006, 2007 até 2012, 2013. A distância percorrida foi exatamente a mesma, uma diferença de 2%. Sabe o que aumentou? O número de piques, 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20 km por hora, 30%. A distância em sprint, que é o tiro, acima de 25 km por hora, 35% de aumento. Então o futebol mudou. Nós enfrentamos, como outras equipes também, 13 jogos consecutivos agora nesse período congestionado pós-Copa América. Com decisões duras, viagens longas, jogar em La Paz é muito difícil. E foi uma decisão que valeu uma classificação. O futebol ficou mais intenso. Esse ano o acréscimo dos jogos aumentou. Hoje tivemos 18 minutos. Só o Gerson nesses 13 jogos jogou 14. Quase um jogo e meio a mais por causa dos acréscimos. E olha que contra o São Paulo ele entrou só no segundo tempo e contra o Botafogo jogou só o primeiro. Citei ele por ele ser o que mais tem minutagem. Bom, vamos lá, Fábio. O problema, o calendário, a gente já sabe que é assim. Todo mundo sabe que é assim. Mas o Flamengo tem jogos a menos. Esse é o ponto. E quando eu digo jogos a menos, é jogo a menos que o Fortaleza, jogo a menos que o Botafogo. O Flamengo ontem, contra o Corinthians, teve um dia a mais de preparação para o jogo. O Corinthians jogou na quinta, o Flamengo na quarta. E a gente pôde ver um Flamengo extremamente cansado em campo, os jogadores exaustos. O ponto não é só questão de lesão, as lesões vão acontecer e o próprio Fábio avisou, as lesões vão continuar acontecendo na temporada, beleza, podem continuar acontecendo, a questão é, os jogadores que estão à disposição estão nitidamente cansados, fadigados, entre aspas, mortos em campo. A preparação física do Flamengo precisa melhorar. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Agora, a culpa é de quem? Quem sou eu? Eu sou apenas um jornalista para chegar aqui e ficar culpando alguém. Eu não vou culpar ninguém. Agora, não dá para o cara chegar numa entrevista coletiva e não fazer uma autocrítica. Os jogadores do Flamengo estão cansados, ponto, essa é a verdade. A preparação física precisa rever a situação. E o Tite, ao lado do preparador físico dele, que postura lamentável, que postura lamentável. O Tite não demonstra nenhuma autocrítica, em nenhum momento ele vira e fala, realmente estamos muito mal, realmente o meu time não está jogando bem, realmente eu estou tomando gol de cabeça todo santo jogo. Ele não faz nada, não demonstra nada. É um Tite. Na verdade, para resumir essa situação toda, o time do Flamengo é o Tite, representa o Tite. Um time sem gana, sem uma autocrítica, sem nada. Um deserto de ideias em campo, essa é a verdade. E aí me vem o preparador físico para tentar justificar, citando artigos científicos que saíram na Inglaterra. Não dá, Fábio. A questão não é só o número de contusões, a questão é a forma como os jogadores estão chegando nos jogos. O Flamengo está perdendo na parte física para todos os times da Série A. Repara só, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Criciúma. Eu estou falando na parte física, não é no resultado. O Flamengo ganha jogo e está em 3 competições graças ao potencial do elenco, à qualidade técnica do elenco. E aí, o Flamengo, que tanto reclama que não tem tempo para treinar, dá 3 dias de folga para o elenco. O Palmeiras, que só tem o Campeonato Brasileiro, deu apenas 2 dias de folga, segunda e terça, e volta na quarta. Aí vocês dão 3 dias de folga para o elenco só volta na quinta-feira, aí chega na quinta-feira, vocês arregaçam os jogadores na preparação física. É óbvio que vai lesionar. E não precisa ser um preparador físico para saber disso. Eu falo por mim, eu sou um cara que de fato, eu não sou atleta, mas eu tento levar a vida de um atleta. Eu faço exercício todo santo dia, eu treino todo santo dia. Se eu ficar 3 dias sem treinar, como é que eu, quando voltar, vou dar o gás todo?
Claro que não, é óbvio que eu vou me machucar, pô, porque isso já aconteceu comigo. Aí vocês dão 3 dias de folga pro elenco? Isso é um absurdo, mas, enfim. Muita gente ontem me pediu os números de Alcaraz na estreia dele com a camisa do Flamengo. Ele, no período que ele ficou em campo, pouco mais de 40 minutos, uma finalização, uma chance criada, 22 passes certos, 7 passes errados, 3 faltas cometidas, um desarme e um cartãozinho vermelho por conta daquela confusão que ele se envolveu com o zagueiro Kaká do Corinthians. E por falar em reforço, Gonzalo Plata, equatoriano contratado pelo Flamengo, está registrado no BID e está apto a jogar. Lembrando que o Flamengo só volta a jogar no dia 13 pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Bahia no Maracanã. E datas e horários das apresentações oficiais dos reforços do Flamengo à imprensa. Alexandre, lateral esquerdo, vai ser apresentado à imprensa na quinta-feira, 13h, quinta-feira, dia 5 de setembro. Alcaraz na sexta, dia 6 de setembro, 13h30, e o Gonzalo Plata na outra segunda, dia 9 de setembro, 13h. Chegamos ao assunto, um dos assuntos principais do vídeo é o David Washington, atacante do Chelsea, cria do Santos, que atualmente está no Sub-21 do Chelsea. É o seguinte, galera, eu vou dar, primeiro, eu já falei ontem, eu já trouxe a informação ontem que não tinha negociação em andamento, mas há quem diga que tenha, e para mim isso não passa de uma cortina de fumaça após o vexame que o Flamengo fez diante do Corinthians. De verdade, falar de contratação faltando, sei lá, 2 horas para a janela de transferência fechar, na boa não dá, gente. Não dá, para mim é cortina de fumaça total. É cortina de fumaça total. O foco tem que ser, inclusive, isso precisa ser mencionado. Ontem, quando a assessoria de imprensa do Flamengo coloca o Fábio, preparador físico, para falar, entre aspas, é um escudo para o Tite, porque o Tite ontem poderia ser barulhado de perguntas sobre a péssima atuação do Flamengo. E ontem as perguntas foram voltadas apenas para o preparador físico por conta da questão física que tanto a gente já mencionou aqui. E no caso do David Washington, eu trato também como cortina de fumaça. A verdade é essa. Para ninguém ficar comentando o vexame do Flamengo diante do Corinthians. Não tem, sei lá, eu estou gravando um vídeo aqui 6h30 de segunda-feira, aqui, dia 2 de setembro. Daqui a pouco a janela de transferência fecha. Não tem tempo hábil. O Chelsea, pelo que eu soube, não queria emprestar para o Flamengo, preferiria emprestar para um clube da Europa. Então, assim, por que eu vou falar de David Washington aqui no canal Vene Casagrande? Eu tô falando, óbvio, porque muita gente anda me questionando. Não no Twitter, porque infelizmente ele ainda está inativo, mas no Instagram e lá no Blue Sky, conta que eu criei, TikTok, todo mundo, WhatsApp, grupo de WhatsApp, todo mundo perguntando de David Washington. Para mim não passa de uma cortina de fumaça para esconder a péssima atuação do Flamengo diante do Corinthians. Mas o elenco ganhou 3 dias de folga. É isso. Vamos para mais uma semana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Tamo junto. Lembrando que segunda a sexta-feira eu tô lá no SBT. Durante o horário político, começa 1h10 tá? Na telinha do SBT. Tamo junto. Beijão para vocês. Fui! Bora falar agora sobre o Flamengo, que está tentando a contratação de David Washington, centroavante de só 19 anos de idade, revelado no Santos, vendido ao Chelsea na temporada passada. Ele teve essa primeira temporada na Europa de experiência no time Sub-21 do Chelsea. E apesar da pouca idade, foi bem. Foram 17 jogos, 10 gols e mais 4 assistências. Chegou a atuar em 3 jogos do time principal. O Flamengo tem como última grande expectativa a chegada de um centroavante, que poderia ser uma sombra para o Pedro, e o Flamengo tenta se utilizar da boa relação que tem com o Juliano Bertolucci para convencer o Chelsea de que esse empréstimo pode ser bom para todas as partes. Só para lembrar, a ideia do Chelsea é manter o David Washington mais um ano no Sub-21 para que ele possa continuar evoluindo numa metodologia de futebol completamente diferente da brasileira. Na manhã dessa segunda-feira, pouquinho antes de gravar esse vídeo,
Conversei com um dos empresários do David Washington e perguntei se ele acha que até a noite dessa segunda-feira, quando a janela se encerra, haverá a possibilidade de acordo. E a resposta, abre aspas, acho que não vai dar tempo de o negócio fechar. Fecha aspas. Ficaremos atentos e qualquer novidade a gente conta para vocês. Só para completar sobre o Flamengo, derrota ruim para o Corinthians, numa atuação bastante abaixo. O time que agora tem folga até quarta-feira, a representação do elenco marcada para quinta-feira. O Flamengo não tem jogos por conta da data FIFA. Só para completar, Pedro chegou a 30 gols em 43 partidas na atual temporada, além de 8 assistências.